bonita! E já começamos a terça-feira com chave de ouro. Abrimos o programa com uma bela aula sobre os olhos, né? Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra cá. vocêbonita@tvgazeta.com.br. Vai ser muito mais que bem-vindo, viu? Pode ter certeza que aqui ninguém fica sem resposta. É sempre um prazer receber aí seus e-mails todos os dias. Mas agora o assunto é novidade. Meninas, vocês gostam de fazer escova progressiva? Mas tem sempre aquele pé atrás quando ela utiliza algum produto químico que pode dar alguma reação ou que não seja próprio para algum grupo, para algum tipo de pessoas, né? O que a gente fez? A gente foi pesquisar se existia uma escova progressiva que todo mundo pudesse fazer. E não é que existe? É a escova progressiva que pode ser utilizada por grávidas e crianças. E eu recebo as minhas convidadas, Patrícia Toscani, engenheira química. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? A Joana, que vai auxiliar. Seja bem-vinda, Joana. E eu tenho a gravidinha, a Poliana Aparecida Santos, que já tá aqui bonitinha. Seja bem-vinda, tudo bem? É menino ou menina? Ainda não sabe? Ai, que bacana. Adoro, surpresa, é ótimo. Bem, no final da nossa pauta, eu vou trazer duas crianças para vocês verem a diferença do antes e depois. Mas a gente já começa um antes e depois com a Poliana. Se você quiser, pode iniciar o procedimento, que eu vou bater o papo com a Patrícia, que vai me explicar por que essa escova progressiva pode ser feita por todas as pessoas, inclusive grávidas e crianças. Patrícia. Essa escova progressiva, ela é à base de serina. A serina é um aminoácido que faz parte da própria composição da queratina. E essa serina ela foi modificada de forma que, quando você entra com a temperatura elevada e com a ação mecânica de uma prancha e de um secador, você consegue fazer a modificação da queratina para uma estrutura mais lisa. Que isso dura, em média, 2 meses, né? 60 dias, 90 dias. Então, assim, lavou o cabelo, no dia seguinte tá liso. Que é esse lado aqui, ó, da Poliana. Esse lado foi feito. Aquele lado é o que a gente vai fazer aqui no ar. Claro que não vai ficar pronto inteirinho, não tem problema, mas a gente quis fazer um antes e depois para vocês verem bem a diferença, ó. Agora, essa aplicação, ela dura quanto tempo? Então, em média, 2 meses, né? A grande diferença... Durante enquanto está fazendo o procedimento? O procedimento dura 2 horas, né? Porque você tem que pranchar, você tem que ser aplicado por um profissional, porque se utiliza uma prancha de 200 graus, então tudo é feito por profissionais, por cabeleireiros que consigam fazer o procedimento correto, né, para você ter uma boa aplicação e um bom resultado. A diferença que tem hoje, existem muitas progressivas que acabam tendo produtos não aceitos pela Anvisa, né, que são reprovados à base de formol, que isso causa uma série de problemas no cabelo. Né? O formol, ele é um conservante, esse conservante, para conservar, ele retira a água, então ele acaba desidratando o fio do cabelo. E até é o caso da Poliana, que a Poliana fez antes de ficar grávida uma progressiva, que acabou danificando. Então esse produto, ele faz uma reestruturação, como ele é à base de aminoácido, que faz parte da composição da queratina, ele consegue reestruturar todo o fio do cabelo e recompor toda a queratina. Você comentou comigo antes da gente entrar no ar, que eu achei super interessante, que é o seguinte: quem tem um cabelo ondulado e não quer que ele fique totalmente liso, quer que diminua o frizz, como você citou, ou que abaixe um pouquinho o volume, dá para fazer isso? Dá para fazer. Na verdade, ele, antes de fazer uma modificação na estrutura da queratina, ele trata e recompõe todo o fio do cabelo. Então, o primeiro passo que a pessoa sente, a primeira sensação é de realmente retrabalhar toda a estrutura da queratina. E quando você utiliza menos ação mecânica de secador e prancha e temperatura um pouco mais baixa, de 180 graus até 200 graus, você consegue fazer com que só solte os cachos e retire o frizz do cabelo, sem alisar o cabelo. Agora, quando você entra com mais ação mecânica, com a temperatura mais alta da prancha, você consegue modificar a estrutura para uma forma mais lisa. Tudo depende da queratina, tá? Então, quanto mais danificado o cabelo, mais a queratina ela está desestruturada. Então, a serina consegue modificar, né, reestruturar essa queratina para uma forma mais lisa e mais tratada. Olha que bacana. O cabelo dela tá com brilho. Esse outro lado que tá feito dá pra ver bem, que tá com brilho.
e que, como você citou, parece uma película, né? Um filtro em volta do fio, é mais ou menos isso. A diferença que tem no cabelo com uma progressiva com formol, o formol ele forma um filme na parte externa. Qualquer processo químico que você fizer, ele vai retirar isso. Tá. E ele acaba não tendo balanço. O cabelo acaba ficando numa estrutura reta. E é o famoso alisado que fica com cara de alisado, né? É verdade. E essa outra escova, ela consegue dar um movimento natural para o cabelo. Ela dá a ponta de um cabelo liso, o movimento de um cabelo liso. Por quê? Porque ele não age na parte externa. O que você está vendo de brilho é o que ele reconstrói o fio do cabelo. Ele sela toda a cutícula e muda por dentro a estrutura de queratina para uma forma mais lisa. Mas o que ele faz é tudo por dentro do fio do cabelo. O que você vê aqui é o brilho e o movimento. Então, por exemplo, pessoas que fazem um alisamento à base de tioglifolato, à base de guanidina ou hidróxido de sódio, quando o cabelo é muito crespo, muitas vezes ele não fica com o movimento de um cabelo natural. E quando você aplica esse produto por cima, então antes de fazer a neutralização de um alisamento, você aplica esse produto, você consegue devolver o movimento de um cabelo natural, a ponta de um cabelo natural. Então o cabelo fica inteiro selado e principalmente a ponta, ela fica a ponta. Fica uma ponta natural de cabelo liso. Como se você tivesse feito um corte. Como se você, exatamente. Como sai se do cabelo e fez um corte. Porque quando a gente fica muito tempo sem cortar o cabelo, a ponta fica uma coisa, né? A primeira coisa que aparece, a ponta fica assim. Então a ideia aqui é o tratamento que o cabelo fica por igual, digamos assim. O que tem de volume aqui, tem de volume aqui. Agora, o cabelo dela já foi descolorido. Hoje eu acho que ela não está fazendo porque ela está grávida. Mas já foi descolorido. Não tem problema? Não, exatamente. Normalmente, quando um produto ele tem alguma matéria-prima química, ele precisa de um pH elevado. Entendi. Né? E existem as incompatibilidades químicas, que se você passar uma química sobre a outra, pode cair o cabelo. Como esse produto ele é um tratamento, né, e é a base de aminoácido, ele não é uma química, ele não tem nada de química e ele tem um pH de um tratamento. Perfeito. Então, a grande vantagem, e o que a gente mostra aqui, é que você não precisa de máscara, você não precisa de luva, você pode... Você vê? Passar na pele, ele não dá irritabilidade. Então, ele é utilizado para as pessoas sensíveis, né? Que tem problemas com cheiro, tem problemas de alergia na pele, porque ele é a base de um aminoácido, ele é como se fosse uma hidratação. Então, ele recompõe o cabelo, mas ele deixa uma estrutura mais lisa. E dá pra ver que ela vai fazendo devagarinho, mecha por mecha. Então, faz o seguinte... Eu ainda tenho que mostrar as duas crianças bonitinhas. Elas podem ficar meio preparadas por aqui, que daqui a pouco eu vou chamá-las. Vou te pedir um minutinho, eu vou dar um recadinho e volto pra gente mostrar o antes e depois da Poliana e das meninas. Tá bom? Já volto. Sabe por quê? Quando a gente fala em dica bacana aqui do Você Bonita,